Bem-vindos ao Caesarpedia. Eu sou o César. Hoje é 31 de dezembro de 2024. Sim, queridos e queridas, o ano acabou. E, para mim, o ano acabou de forma extremamente produtiva. Tanto no meu trabalho, quanto nas minhas atividades prazerosas de tradutor e escritor e pesquisador sobre mitologia. Eu coloquei este ano em circulação Não a Imagem de Deus, de John Lamlash. Esse livro, ele é um dos livros mais importantes que o senhor e a senhora ainda não leram. E ele trata de história, ele vai tratar de gnosticismo, mas de uma forma não tradicional, não é a forma do gnosticismo que se estuda hoje, pelo menos aqui no Brasil. É aqui que os senhores e as senhoras vão encontrar a primeira impressão em livro da restauração do mito de Sofia, feito por John Lash. Imperdível. Este livro está à venda exclusivamente na Amazon. Portanto, vá lá. Não a Imagem de Deus, John Lamlash. Eu também fiz a tradução de uma biografia de Isabel de Castilha, La Reina Católica. Chama-se Isabel de Espanha, de William Thomas Walsh. Esse livro ele tem 640 páginas, mais ou menos, e ele fala da história de uma das personagens mais incríveis, para não falar das personagens mais foda que existem na história mundial. Esta mulher é uma mulher de princípios. Essa mulher é uma heroína. Eu comecei a ler esse livro do Walsh e eu me apaixonei instantaneamente pela mulher. E eu comprei uma cópia desse livro impressa de 1939 em espanhol. Ela veio de um sebo lá da Espanha, eu mandei fazer um trabalho aqui de preservação, encadernamento, e também um PDF em inglês de 1935. Então foi uma tradução cotejada com o inglês e o espanhol. O livro foi originalmente escrito em inglês. William Thomas Walsh é um americano. No meio do ano eu lancei o Mito de Sofia nas escrituras de Nag Hammadi, o animismo sofiânico em perspectiva. E imediatamente ao lançamento deste, eu providenciei a tradução, e essa cópia aqui passou a circular na Amazon há uns 2 ou 3 meses. Então, para quem estiver interessado em ler em inglês, tem aí um trabalho de tradução da minha parte. Depois que eu acabei de escrever e traduzir o Mito de Sofia nas escrituras de Nag Hammadi, eu resolvi abordar os textos gnósticos com um pouco mais de calma e em livros um pouco menores. Afinal, para entender isso, precisa estar um pouquinho mastigado. Então eu comecei a lançar aqui as escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura. Esse é o volume 1, foi lançado no começo de novembro, e ele aborda aqui o Evangelho de Felipe, o Evangelho de Tomé e o Evangelho grego de Tomé, que é a mesma coisa, só que escrito em grego e encontrado em circunstâncias diferentes. Esses dois textos foram escolhidos porque eles estão numa tradição que é chamada de tradição sapiencial. Os livros não são evangelhos. Eles são coleções de ensinamentos atribuídos ao Senhor Salvador, o Mestre Jesus, o Rabi. Portanto, não é um texto que conta as boas novas e os exemplos de Jesus. São ditos. Então, essa fragmentação do texto, essa fragmentação do discurso e o foco em trechos pequenos, individuais e concisos, de uma narrativa gnóstica é muito, muito interessante. Então, eu indico aí o volume 1 desta série. Lembrando que o objetivo da série As Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura, é fazer uma leitura mitológica do gnosticismo, não um estudo gnóstico tradicional. É muito mais interessante do que ficar naquela doutrina do gnóstico, aquela coisa meio engessada. O volume 2 eu lancei no fim de novembro, eu demorei um mês para escrever isso aqui. O volume 2, então, traz o livro de Tomé, que não é o Evangelho, é uma aparição pós-ressurreição de Jesus diante do apóstolo Tomé. O livro secreto de João, que é uma aparição pós-ressurreição do Salvador ao apóstolo João.
E aqui a carta de Pedro a Filipe, que é também uma descrição de um evento pós-ressurreição, onde Jesus aparece aos seus discípulos, que lá estão reunidos, e ele revela segredos a Tiago e a Pedro em particular. O conceito central, então, desses 3 textos é essa aparição pós-ressurreição de Jesus para transmitir ensinamentos secretos. Gente, esse Jesus aqui não é o Jesus que vocês conhecem da Bíblia, definitivamente. Quer conhecer? Entra aí no site da Wiclap e dá uma olhadinha. Existe um elemento central aqui, que é a disputa pelo poder. Quem vai ser o líder da igreja, da eclésia, da congregação de Jerusalém? Então, tem Filipe, Tomé, João, Pedro, Tiago, esses 5 disputando a hegemonia da palavra. Quem é que vai ensinar, quem é que vai conduzir essa ortodoxia que está se formando, né, naqueles tempos, pós a morte de Jesus e ressurreição. E Jesus aparece e revela segredos a todos eles. Então, cada um tem uma autoridade, porque a cada um foi revelado segredos. Eu estou trabalhando no volume 3 dessa série agora, onde eu estou abordando o livro secreto de Tiago, o primeiro e o segundo Apocalipse de Tiago, e o Evangelho de Maria, aquela que chamam de Madalena. Então, o elemento da disputa de poder está lá também. Toda a tradição dos textos de Tiago apontam para sua proeminência como líder da igreja. Mas aqui Jesus é agnóstico, e Jesus fala para Tiago sobre coisas que vão deixar o cabelo dos senhores e das senhoras em pé. Não vou nem falar do Evangelho de Maria. E por falar no Evangelho de Maria, deixa eu te contar uma história que aconteceu ontem. Ontem, era umas 6:30 da manhã, eu estava traduzindo o texto do Evangelho de Maria, e de repente Jesus fala uma coisa para ela que me tocou fundo. Ele fala o seguinte: onde está a mente, aí está o teu tesouro. E eu deixo 2024 e abraço 2025 com alegria, porque foi um ano produtivo para mim. E eu começo 2025 propondo para o senhor e para a senhora a seguinte pergunta: qual é o teu tesouro? Sem mais, dá um like, inscreva-se no canal, fala para o seu amigo assistir, manda o link. A partir de 2025 eu vou colocar alguns cursos, em especial sobre esse material que eu andei preparando aqui. Primeiro, sobre o Evangelho de Filipe, já está sendo preparado. Então, espero ver os senhores e as senhoras no ano que vem. Que 2025 seja tão produtivo para vocês quanto vai ser, com certeza, para mim. Um grande abraço. Vejo vocês ano que vem.